Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu trouxe uma convidada super especial diretamente da Colômbia, aqui em Bogotá, para falar com a gente, minha amiga Letícia Bastos, que vai contar pra gente os números inacreditáveis que ela está conquistando no Karatê. Leti, eu que te conheço há muito tempo, depois que entrou a pandemia, que voltaram as competições, você entrou aí numa sequência de vitórias quase inacreditável. Gente, foram 138 lutas com 109 vitórias. Mais de 80 títulos, uma coisa inacreditável. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para a gente tentar entender um pouquinho esse fenômeno que ela conseguiu alcançar depois da pandemia. Nesses 5 anos, que ainda não terminaram, a gente ainda tem competições pela frente esse ano 2025. Então quase 5 anos completos, mais de 80 títulos e 138 lutas com 109 vitórias. Ou seja, números inacreditáveis. Leti, eu queria que você começasse dizendo o seguinte: você era uma atleta prodígio, criança, infantil, e depois você teve uma transição para adulto que não foi muito fácil. Conta pra gente como é que foi essa transição. Bom, é o seguinte, eu comecei muito cedo, né? Comecei a competir muito cedo e de fato eu sempre me destaquei nas categorias de base, nas categorias de juvenil, infanto, juvenil e tudo mais. Só que quando a gente chega no adulto, além de a gente competir com atletas que são da nossa idade, a gente compete com atletas que são mais velhos e a gente sabe que dentro do karatê, uma das coisas que contam bastante é a experiência, né? Então, o karatê ela tem essa, vamos dizer assim, essa virtude. O atleta mais velho não significa que ele é um atleta ultrapassado, um atleta que já não dá mais. Muito pelo contrário. Às vezes o atleta mais velho é aquele atleta que ele tem experiência. Então, quando você chega na categoria adulto, não conta somente o físico, não conta somente o treino, não conta somente aquelas atletas que são da sua idade. Conta tudo isso mais atletas experientes naquela categoria. Então, quando você entra ali e que você compete com atletas que têm uma grande experiência, faz uma diferença enorme. Então, apesar da minha experiência nas categorias anteriores, sim, eu senti nessa transição, né, saindo da categoria júnior para a categoria adulta, eu senti que ali eu precisava adquirir algo a mais, que não era somente o treino, não era somente a competência técnica, tinha que ter algo a mais, que vem aí a parte mental, que vem a parte da experiência, entre outros atributos, entendeu? E como foi para você, porque você sempre voltava para casa com título, era festejada, e de repente quando você transfere para o adulto, você volta sem título, sem medalha. Como é que foi esse começo para você? Como é que você administrou isso? Bom, eu, apesar de me destacar muito quando mais nova, fui muito bem preparada pelos meus pais. Então eu sempre ouvi na minha casa assim: hoje você está ganhando, mas chegar amanhã pode vir alguém que esteja melhor que você, porque campeonato é algo muito relativo. A gente não depende somente da gente, a gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer. Mas a gente sabe que os nossos adversários também estão preparados, também são bons. Então tudo depende do dia. Então isso que os meus pais fizeram comigo, nossa, me preparou demais. Então eu já fui preparada desde nova, que eu não sou, eu estou, entendeu? Então assim, ó Leti, parabéns filha, você foi campeã hoje, mas você sabe que um dia vai ter alguém que vai estar melhor que você. Então, isso me fez receber essas situações do início, né, da categoria adulto, sim, da melhor maneira. Então, eu ia lá, por exemplo, e não alcançava o que eu gostaria. E eu retornava, claro que a gente, poxa... Frustrada, né, tudo, lógico. Poxa, não consegui e tudo mais, mas em vez de ficar presa naquilo que me deixou triste, alguma coisa assim, eu pensava: o que falta? Qual é a diferença entre eu e uma outra atleta que já se destaca, por exemplo? Entendi. E comecei a trabalhar em cima disso. Ou seja, foi essa preparação que os teus pais te deram que fizeram com que você não se frustrasse nessa transição. Exatamente. Meus pais nesse quesito, não só nesse quesito, como em diversos quesitos, me ajudaram bastante com isso. Então, eu sempre tive a consciência de que eu estou. Entendi, você não é a melhor, exatamente, você está a melhor. Oh, excelente. Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: você compete em 2 organizações diferentes, distintas. Eu também competi a vida inteira no Karatê tradicional e na JKA. E eu tinha meus truques, as minhas formas de adaptar a regra, porque a regra é bem diferente.
Não são muitos que conseguem fazer essa transição com sucesso. Como é que você trabalha na tua cabeça, ou você já faz isso nos treinos, como é que você faz para fazer essa transição? Porque às vezes a gente tem 15 dias, às vezes 10 dias entre uma competição de uma regra e uma competição da outra. Como é que você faz para você poder se adaptar tão bem? Inclusive nós já vivemos isso, né? A gente já saiu de um campeonato pan-americano e fomos direto para um campeonato mundial e tudo mais. Ano passado eu saí de Portugal, da tradicional, e fui direto para o Japão. É difícil, mas tá aí uma coisa que eu sempre tento trabalhar, né? Como eu sou um atleta que faço, por exemplo, várias modalidades, eu tento sempre zerar a minha cabeça e focar naquele momento ali. Então, se eu estou numa competição que é da tradicional, eu esqueço totalmente tudo que é da JKA e foco somente ali. Quando eu estou na JKA, pronto, esqueço tudo que é da tradicional e foco... Você não carrega com Exato. você. Tipo, exatamente. Lá na JKA eu faço assim, será que... Não, você reseta tudo, zera e começa uma nova história. Eu zero e daqui pra frente é só... Como se mudasse uma chavezinha dentro da tua cabeça. Bom, agora é tradicional, vou puxar a mão aqui, vou fazer de outro jeito, vou evitar pisar fora do cotô. Exatamente. Eu tento esquecer tudo que... não, é porque eu faço assim na tradicional, porque eu faço assim na JK. Não fico tentando justificar, eu fico tentando me adaptar ao que está sendo pedido ali. Então eu foco naquilo ali e tento seguir. E em relação às categorias, porque... A Letícia, além de tudo, desses títulos absurdos, eu vou botar depois os números aí na tela para vocês verem, é absurdo, né? Mas ela participa de todas as categorias, todas as categorias. Kata individual, kata por equipes, comitê individual, comitê por equipes. No karatê tradicional ainda tem o fukugo, que é aquela mistura de kata com luta, e tem o embo, que é uma categoria que é como se fosse uma demonstração, como se fosse uma luta simulada entre dois atletas. Ela faz todas as categorias. Como que você faz... tanto no aspecto mental quanto no aspecto físico, porque é uma verdadeira maratona, você se prepara para uma maratona, e na verdade não é um campeonato que você está indo, você está indo para competir 4 campeonatos diferentes. Exato. Porque cada um deles é uma história, é um estresse físico, é um estresse mental. Como é que você faz para você não surtar realmente ou não ter um overtraining? Como é que você consegue fazer isso? Jaime, isso é bem interessante, porque o que acontece? Quando a gente imagina várias modalidades, a primeira coisa que vem na nossa mente é preciso treinar muito, né? Só que a gente precisa equilibrar. O treino, às vezes, não é a quantidade, mas é a qualidade do treino, né? Então, isso é uma coisa que eu priorizo. Então, às vezes, eu treino muito, de fato, treino todos os dias, faço minha parte física, faço a parte técnica, voltada para o comitê, voltada para o kata. Se eu tiver campeonato que tem a embo, me divido em várias, para poder fazer um, fazer outro, tudo mais. Mas eu tento dar uma equilibrada justamente para eu não chegar no dia da competição surtando, sabe? Então eu preciso equilibrar isso. Então tem dias que eu respeito o meu corpo. Ótimo. Então assim, se eu chegar em um dia que hoje eu não tenho condições de treinar comitê individual, kata individual, kata, passar o kitê e embo, não sei o que lá, eu vou respeitar. Entendi. Então eu dou uma segurada. E eu acho que o grande segredo das coisas não é somente a parte física, mas principalmente a parte mental. Sim. Então eu tento trabalhar isso em tudo que eu faço. Inclusive, nesse aspecto, eu sempre quis competir tanto a tradicional quanto a JKA. Mas eu sabia que eu teria que ter uma mente suficiente para que eu possa me adaptar a cada momento, ao viver o agora. E é isso que eu faço, por exemplo, nos treinos. Então você não treina tanto, exato. Você não exagera, não se estressa no treino, você treina mais focada e mais inteligentemente. Exatamente. Assim. Às vezes é melhor fazer um treino de 1 hora, por exemplo, eficiente, do que pegar, não, hoje eu vou treinar 3 horas, 4 horas, não sei o quê, e tá ali cansada, se desgastando e tudo mais. Então eu preciso que a minha mente ela esteja descansada, presente e querendo. Perfeito. Entendeu? Você chega com vontade, com fome no campeonato, você não chega exausta, você chega com vontade. E aí eu sei que, por exemplo, quando eu vou para um campeonato onde eu tenho muitas modalidades, eu tenho que saber que é uma coisa de cada vez. Então, em vez de pensar, vou competir 7 modalidades, eu não. Qual é a primeira modalidade? Kata por equipe. Você foca naquilo, como se fosse fazer só aquilo. Acabou, você vira uma paginazinha. Exatamente. Entendi. Então, eu vou pro kata equipe,
Aí o kata equipe é a primeira modalidade, ok, então eu tô focada no kata equipe. Os outros problemas eu resolvo depois. Perfeito. Porque se eu ficar você pensando... Você não coloca tudo, você pensa uma coisinha de cada vez. Exato. Isso te facilita enxergar e poder executar aquilo ali. Perfeito. Exatamente isso eu faço. Perfeito. E uma última pergunta é a seguinte, não sei se você tem ideia, eu acho que não, porque eu te conheço, a Letícia, ela é muito humilde, dá pra perceber. Não é humilde daquela coitadinha, não, é humilde no sentido de ela não se acha melhor do que ninguém. Ela disse isso no começo, né? Ela está campeã naquele dia. No dia seguinte ela já não se acha campeã. Mas você é um ídolo para muitas pessoas. Não só meninas que estão vindo aí, as centenas que estão treinando por sua causa, mas os meninos também. Até hoje eu paro para te ver lutar, você sabe disso. Eu sempre gostei de te ver lutar e eu aprendi muito com você também. A gente trocava muito, você gostava que eu ficasse com você do seu lado, mas eu sempre aprendi muito também te vendo lutar. Então eu queria saber se você tem essa noção de como você é um ídolo e quem foram os seus ídolos quando você estava crescendo no karatê, se tinha alguém que você falava, caramba, eu quero ser igual a essa pessoa, tinha alguém que seu olho brilhava. Como é que funciona isso? Se você sabe, se você tem a noção de como você é um ídolo e quem eram os seus ídolos? Tá, vamos lá. Primeiro, essa noção de fato eu não tenho porque eu trabalho muito essas coisas em mim. Até para eu falar eu tenho dificuldade, já começa a gaguejar aqui. Mas eu trabalho muito essas coisas em mim, porque é isso, eu acho que eu não sou, eu estou, e tudo passa, tudo em nossas vidas passa. Os momentos bons passam, os momentos ruins passam. Então a minha boa fase vai passar, como a de várias outras pessoas passaram. Então eu me apego muito ao que eu vou deixar como pessoa mesmo, parece clichê, mas não é não. É porque, por exemplo, você é uma pessoa... E que eu falo isso dentro da minha casa e para qualquer pessoa, assim. Pô, Jaime é uma pessoa que eu sempre admirei. Não somente o que me conquista de verdade em um atleta, não é somente o que ele faz ali dentro do kotô. Porque fazer dentro do kotô é um pouco mais fácil, porque você treina. Você treina, chega lá, você executa. Eu gosto de ver o atleta em que consegue conquistar coisas excepcionais, como você, por exemplo, consegue se manter humilde, consegue se manter como uma boa pessoa. Esse atleta, sim, faz meu olho brilhar. Entendi. Você entende? Entendi. Porque quando você... O treinar, chegar lá, fazer não sei o que lá, é um aspecto físico, mental do atleta. Sim. Mas o que faz meu olho brilhar é a pessoa que é além daquilo. E eu sempre me espelhei para tentar ser uma pessoa assim. Entendeu? Então, por exemplo, você era uma pessoa que não é porque eu estou fazendo a entrevista aqui com você sabe disso, sim, mas que falei assim, poxa, no dia que nós estávamos na Argentina saindo do ginásio, você estava preocupado como se estivesse cuidando de vários filhos seus. Eu falei assim, pô, esse cara é diferenciado. E eu era muito nova quando eu vi isso. Sim, mas isso me chamou a atenção. Aí você vê um cara desse, quando entra, faz um kizami, um maigueirinho, uma washi, você fala, rapaz, ele não é só isso, entendi, ele é mais que isso. Então isso sempre me chamou a atenção. Lélia, você sabe quem é? Nossa. Lélia Lélia era quando entrava pra lutar, nossa, eu parava ali na ponta do dojo e falava, também, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Quero aprender esse maigueiri aí dela. Nossa, e eu vou te dizer, Jaime, tô todo arrepiado. Ela é de uma humildade, uma pessoa assim, maravilhosa. Eu ficava assim, encantada. Então, tudo que ela fazia, meu Deus do céu, será que um dia eu vou ser assim? Outra que era assim também, é assim, a Juliana Vitral. Minha primeira conquista no Campeonato Pan-Americano da JK, que eu fiquei em terceiro lugar, que inclusive você estava comigo. Sim. No meu texto que eu fiz no Instagram, eu a citei, porque eu enxergava assim, eu falava, meu Deus, Juliana arrasa, e ela é para além. Sabe? Dentro e fora do kotô, como você falou, né? É dentro e fora. Bacana. Porque aquele dentro ali, com muito treino, a gente conquista. Agora a gente precisa ver como é aquela pessoa que conquista tudo aquilo e como ela se comporta fora também. Tudo aquilo, sabe? Legal. Então quando eu vejo essas pessoas assim, de fato, o meu olho brilha. Pô, você me ajudava quando eu era mais nova, a troco de quê? A troco de quê? Você ficou comigo no dojo uma vez, eu nem sei se você lembra disso, em uma final minha em Joinville. Lembro. Eu tinha 16 anos, sei lá. Minha mãe, Jaime,
corre ali, Lete tá ali, não sei o quê. Pô, eu sou da Bahia, você é do Rio de Janeiro, você não era técnico, não tinha... É ajudar porque gosta daquilo, Exatamente. sabe? Porque vibra por aquilo, independente se o seu atleta vai ter um resultado positivo ou negativo, mas está ali. Então, quando eu vejo pessoas que são para além do Couto, Sim. eu fico, de fato... Que é você hoje, que é como eu falei, você arrasta hoje centenas de pessoas que de repente vão entrar no Karatê ou vão continuar no Karatê ou vão competir por tua causa. Pessoal, eu quero encerrar aqui agradecendo muito a Leti. Vocês não têm ideia da dificuldade que é botar essa menina para falar aqui, para dar uma entrevista. Ela tem uma timidez engraçada. Eu tive que arrastar ela à força. Ela não queria, não, de noite eu falo contigo. Não, arrastei ela à força para fazer aqui. Então eu quero agradecer em nome do canal e tenho certeza que muita gente vai se inspirar pelas tuas palavras aí. E ela ainda está no meio da carreira dela, digamos assim. Então esses números aí vão se multiplicar muito ainda. Esperamos. Leti, obrigado, tá? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, apesar de ter enrolado pra caramba, Enrolou mas muito, é porque eu tenho dificuldades. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui e talvez nem você saiba a sua grandeza, não só para mim, mas para tantas pessoas. Então, realmente é uma honra ouvir certas coisas, certas palavras suas. Fico de fato agradecida. Vamos torcer agora, quem sabe daqui a uns 10 anos, quando ela estiver encerrando, 15 anos, eu faço outro vídeo com mais números estratosféricos aí.